Pânico no rádio. Hello! Programa Pânico no ar para todo o Brasil pela rede Jovem Pan Sat. Nosso Robert de hoje é Murilo Martim. Murilo é formado em comércio exterior. É isso mesmo? Fala aí no microfone. Comex. Mas ele está desempregue. O mercado é desgraçado, né? Por que você está desempregado? Falta de condições. Cato. Cato, não consigo. Cato. Oi? Desgraça, Cato, não consigo. Não conseguiu no Não Cato? consigo. Então pode se vender aí. LinkedIn. LinkedIn, tem o LinkedIn também, não adianta. Pode Será se que vender. eu sou um Merlin, não consigo emprego? Não sei. Eu acho que você está sendo um pouco negativo. Você quer trabalhar em que exatamente? Eu amo rádio. Amo. Não, mas você faz Tem a ver comércio exterior com rádio. Você tá perdido. É completamente hoje. Deixa lelé, eu falar, você tá perdido na sua vida. Tá. Porque você fez comércio Fez o exterior curso errado, e né? ama rádio. Rádio amo você medicina. ouve. Liga de manhã, ouve. Não, mas tá aqui é outra coisa. Você quer fazer rádio. Eu quero fazer rádio. Eu faço outra facul. Eu tenho que ter dinheiro pra fazer rádio. Tenho que ganhar dinheiro com comércio Então quer dizer, exterior e você fazer fez rádio. o curso de comércio exterior Porque era o que tinha pra hoje. À toa. e não serve pra nada na sua vida. Serve pra ganhar dinheiro. E por que você não Sim, vai né? trabalhar? Porque eu não tenho emprego. Como é que eu vou trabalhar? Então, não mas tenho que oportunidade. empresa você quer trabalhar? Qualquer coisa relacionada aí com comércio exterior. O que, por exemplo? Despachante aduaneiro, área portuária, eu sou do Guarujá. Então, tô Só perto no do Jax. Porto. No Jeb Furex. É. Jeb Furex? Muito Jeb Furex tem na aduana. Porra, quase nada. Aqueles containers. Nossa, o que passa? Você quer moleza. Seja bem-vindo, meu querido Obrigado. Murilo Martim, nosso Robert de hoje. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. O Bola, nos anos 80, ele trazia moto na mala. Trazia. Ele cortava a moto e trazia a moto na mala. Você lembra, Gordo? Ele cortava Trazia mesmo. o garfo. Ficou tudo, arrancava tudo as peças, demolia. Ia na fila de não declarante, né? É, e passava bonito. Eu vou falar pra você, o Brasil é uma vergonha, aqui, né, isso meu? O aqui cara é- traz moto na mala brincadeira, velho. pra ter uma moto, bicho. Parece É mais barato, né? É o fim do mundo. É Vamos um lá. país nona. E nona. O caminho mais curto para fazer muitas coisas é fazer uma só de cada vez. É isso aí, bichão. Convida. Quem você convidou? Ponte, João Dias. Muito bem, daqui a pouquinho nós conversaremos com uma figura muito bacana. Ele entrevistou a Yoko Ono. Que é isso, hein? Recentemente. Quem é Nós ele? vamos falar sobre várias coisas, que ele é um dos jornalistas mais premiados do Brasil. Ele é um dos jornalistas investigativos mais atuantes no país. Nós vamos conversar com o Cláudio Tognoli. Opa, aí sim, hein? E ele também é biógrafo de várias celebridades. Boa. Escreveu o livro do Lobão, tem várias coisas bacanas do Tognoli e sempre bacana é estar com ele aqui. Vamos falar sobre a Yoko Ono. É isso aí. O que foi? O que você tá rindo aí? Só porque você vai lançar seu Vai livro lançar hoje? hoje aí, tá? Só porque você O vai dono lançar... de banca agora tá... É. Tá desdenhando dos Atenção, outros aí. mendigos. Eu não tô falando nada. Atenção, Eu mendigos. tô Vamos quieto, todo não abri mundo minha lá. boca. Atenção, mendigos da Avenida Batoré vai Paulista. lançar um livro. Hoje, Esquizofrênicos. Peraí, ó. Peraí, maionese, pera um A pouquinho. morte irmão. pede carona. Maionese. Atenção, mendigos. Hoje, o Evandro Santo vai lançar o seu livro, Batoré do Pânico. Batoré do Pânico. Não que eu já tenho pescoço. Na Não. Livraria Cultura, Isso. às 6 da tarde. 6h30, Emílio. 6h30, todos os mendigos podem ir lá, vai ter Coquetel. lanche, coquetel, Lanche. Vai ter vai ter lanche. coquelanche. Qualquer lanche é À podre. vontade, tá certo? Então tá todo mundo convidado para este grande evento. Os vagabundos que estão na Paulista, os mendigos aqui Ó, da só Marquise, da Marquise Não do... tem ingresso. Todo não precisa pagar nada. Nada. Chegar, se acomodar e comer muito. Mais aberto que zona em promoção. É isso Fala, aí. eu sou amigo do Batoré e entra. Qual cantor que seria o par ideal pra nossa querida Bruna Surfistinha? Nossa senhora, lá vem uma bobagem, Lá vem. meu. Lá Fala, vem aquelas quem é? bonitas. Bruno Mars. Arrasou, bicha. Pesquisou, né? Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan e hoje estamos recebendo aqui neste programa, ele é um dos mais premiados jornalistas, um dos mais competentes jornalistas do país. Ele é biógrafo de celebridades e ele está conversando com o Pânico hoje. Aqui está Cláudio Tognoli, senhoras e senhores.
Fala, Tonholi. Tudo Ele bem, tem lá aquele, o 247. Não mais? No more? No more. Por que você não tá mais no... Ah, eu não posso falar no ar. Sério? Eu falo fora do ar. Sério? Boa. Fora do ar você fala? Fora do ar ele fala. No ar não pode, determinadas coisas não pode. Não pode, não. Autocensura é um problema. Não, ética também, ética, né? Ética. Autocensura. Autocensura é o que nos mantém nos trilhos. Ô, Tonholi, mas eu ouvi dizer que você esteve conversando com a Yoko Ono. Tá, ô mestre, a questão é a seguinte. A história começa... um cara chamado Roy Cicala, C-I-C-A-L-A, ele funda nos Estados Unidos um estúdio chamado Record Plant, né? Ele já tinha gravado Elvis Presley, o Frank Sinatra, e quando ele funda o Record Plant, ele faz jingles, basicamente. Aí aparece um cara lá em Nova York que fala: eu queria que o senhor me gravasse, o senhor aposta em mim? Era o Jimi Hendrix. Aí o Roy lançou o Jimi Hendrix. A partir dali, ele gravou os 300 maiores discos da história da música, tipo AC/DC, Elton John, por aí vai. E aí o que acontece? Aerosmith, ele ficou amigo do John Lennon e gravou todos os álbuns solo do John Lennon. Bom, aí o Roy, que ganhou muito dinheiro, ficou o maior engenheiro de som do mundo, ele casou com uma das panteras dos anos 70, a Kate Jackson, aquela texana alta. Autona. Que fazia a Sabrina. E aí ele separou dela, veio pro Brasil. Tá em Vila Mariana aqui. E aí ele montou o estúdio dele aqui. Inclusive ele tem todos os presets da... Tudo. Diz que ele não desligou os presets das gravações. Tá tudo lá, né? Tudo. Aí o que acontece? Eu conheci o Roy aí do mundo musical, aí eu comecei o Roy a fazer a biografia dele. E nós estamos fazendo isso já há algum tempo, já está há 2 anos, é uma coisa bem trabalhosa. E o Roy Cicala me deu o baú dele, que tem uma porrada de foto neta dele com o John Lennon, bilhetinho do John Lennon, coisa assim. E agora o trabalho está sendo ouvir as celebridades que o Roy gravou. Então, o Roy, por exemplo, eu vou lhe pedir autorização, como ele foi o maior microfonador do mundo, ele vai fazer um workshop agora, dia 13 de abril, ele, o Apollo 9, que é o maior produtor do Brasil, e o Max Cavaleira, como microfonar instrumentos, né? E ele vai contar tudo. E você acha, o endereço disso é A9 de número, a9audio.com.br. Lá tá todos os detalhes. E o Roy é o cara. Então, a partir do contato com o Roy, eu comecei a conversar, tipo, semana passada com o Bob Ezrin, que fez o The Wall do Pink Floyd. Há 15 dias com a Yoko Ono. E os caras tratam ele como o cara. E ele tá morando no Brasil e aberto a contar essas técnicas nesse workshop. E o livro é contar os bastidores. E vocês vão de convir que nós estamos falando numa época de sexo, drogas e rock and roll, final dos anos 60 e 70, e esses bastidores vão estar no livro com cada história, assim, histórias inacreditáveis que não só o Roy como os amigos dele vão contando ao longo do tempo. E você conheceu o Timothy Leary, né? O Timothy Leary foi meu orientador de mestrado. Sério? Foi. Tá fraco? Tá caído. Corintiano, tá envolvido. Corintiano, ele tá envolvido muito, ele é corintiano. Ele estaria lá entre os 12. Mas ele foi seu orientador? A história... Era o cara, ele foi muito perseguido pelo Reagan, né? Ele foi perseguido O Leary, ele concorreu ao governo da Califórnia em 67 contra o Reagan, e o lema dele era Come Together, Join the Party. Como ele era muito amigo do Lennon, Come Together, o John Lennon fez pra ele. Pra ele. Aí ele não usou, o John Lennon gravou nos Beatles. Eu conheci o Timothy Leary em 90 por fax, fazendo uma entrevista por fax com ele. Fiquei amigão, trouxe ele pro Brasil, fazer uma palestra na Folha de São Paulo. E aí a gente manteve um puta contato. Na época eu tava fazendo um mestrado em psicanálise, e ele foi um psicanalista famoso. E aí, quando ele tava morrendo, eu fui fazer a última entrevista com ele na casa dele lá em Beverly Hills. Você digitar Tognoli, você achar que eu não tô falando mentira aqui, Tognoli Leary, L-E-A-R-Y, no Google, tem as fotos e tem essa entrevista que saiu um monte de lugar. E o Leary era um cara
ele dizia que ele pregava o evangelho da responsabilidade, né? O evangelho do faça você mesmo, do it yourself. Mas ele dava LSD pra moçada, né? Olha, infelizmente... Ele disse que ele dava LSD, porque ninguém sabia direito, né? Na época, infelizmente, a imagem que tem do Leary é com o cara do LSD, mas ele era um psicólogo, psiquiatra... Neurolinguista. Ele é o pai da neurolinguística. E ele foi, inclusive... Mas os caras fizeram muita experiência com isso nos anos 60. Tem um livro que acabou de sair agora... sobre os irmãos Kennedy, saiu a semana passada, e que conta os bastidores que, tipo, o Leary deu droga pro John Kennedy levar as amantes dele na Casa Branca, tá no livro, eu não sabia disso. Mas o Leary é um cara que a obra dele é uma obra super respeitada nos Estados Unidos e infelizmente a única imagem que ficou dele foi do Papa do LSD. Acho que é por isso que os Beatles ficaram amigos dele. Ele mostrou tudo isso pra eles e... Anyway. E depois ele fez negócio de computador, né? Programa de computador. O Leary, ele partia do seguinte pressuposto. Ele seguia muito uma teoria que os caras chamam de memética, né? Que é feita por um biólogo inglês chamado Richard Dawkins. Ele fala, memes são sons, cores, perfumes, palavras de incentivo, de punição, de recompensa, rituais, mantras, símbolos, e você impregna isso na cabeça das pessoas pela repetição. Então, ele falava, você tem que mostrar para as pessoas os memes diferentes daqueles em que elas foram criadas, para elas serem mais tolerantes com aquilo que é diferente delas. E ele falava que a única forma de você aumentar a tolerância no mundo seria você confrontar as pessoas com os memes que não fossem aqueles nos quais elas foram criadas. Que você aprendeu. E na biologia moderna, você vê o meme como um verdadeiro vampirismo. Você tem na biologia algo como 25 casos de vampirismo. Vou dar um exemplo, não é vampirismo do livro, né? É o crepúsculo, né? Não, porque assim, por exemplo, entra no cérebro do rato um protozoário chamado Toxoplasma gondii. Quando o rato recebe esse protozoário, ele perde o medo do gato e deixa de sentir o cheiro da urina do gato. Ele vai lá e peita o gato devora ele. E onde o Toxoplasma gondii vive? No intestino do gato. Por isso que gato transmite toxoplasmose. Então, ou seja, o rato morreu em prol de um protozoário que estava enterrado dentro dele como um vampiro ou um sapo de macumba ali. O que o pessoal da memética fala é que quando você programa uma pessoa, você bota a cruz suástica e repete aquilo desde a infância, você está fazendo um vampirismo cultural. Você faz o cara morrer... Foi o que aconteceu. O cara morre em nome de algo que ele nem sabe o que é. Que é essa história, sobretudo, que a gente vê... Esses homem-bomba, essas coisas. Homem-bomba, mau torcedor organizado. Eu vou lá cobrir esse boliviano e porrada, matar esses índios, etc. Então, basicamente, a teoria do Leary, da contracultura, era como desprogramar as pessoas desses vampiros culturais que botam praticamente protozoários na cabeça dos caras, o que aumenta a intolerância com relação ao mundo e às pessoas, né? Uma bela teoria. Exatamente. Muito bem, vocês têm perguntas? Eu tenho minha. Você perguntou um negócio pra ele? Não tá doido, não. A hipnose pode ser considerada? O papo não tá doido, não tá doido. É que o Cláudio... Peraí, só um minutinho. Tá bom, você já vai falar. Então vai. Falando em computador, não tudo. contraria. O Steve Jobs também era dessa vibe, né? Todos esses caras dessa geração foram bem malucos. Inclusive o Bill Gates. Você tem uma foto, tem um site chamado Rotten.com, Rotten de podre, R-O-T-T-E-N, Rotten.com, que é só de fotos que a imprensa não publica. Basicamente é horrível, foto de acidente. Mas dentro do Rotten tem um subtexto chamado Mugshots. Mugshot é o termo para autoridade e gente famosa como vocês, só que fichados na polícia. Beleza. E tem mugshots do Bill Gates apreendido pela posse de coisas proibidas. Legal. E toda essa geração dos anos 60 ia por essa pegada, né? Os caras chaparam o coco e acabaram nos dando alguns produtos interessantes, como o iPad, o etc. Mas o que a Yoko Ono falou pra você? Não, Mas eu queria saber. Tá, a Yoko Ono é o seguinte... O Roy foi o melhor amigo do John Lennon. E o Roy esteve... O Roy apresentou para Yoko e para o John o fotógrafo deles, que é o Bob Gruen, que eventualmente vem ao Brasil fazer exposições.
O Roy Cicala era o cara que esteve com o Lennon antes dele ser assassinado pelo Mark Chapman. O Roy é o cara a quem o Lennon contava as coisas e que pedia pro Roy reprogramar a voz dele para ele não parecer um Beatle. Então o Roy, como engenheiro de som, tem umas coisas tipo a Yoko fala pra ele assim, o que ela me disse, não, é verdade, eu queria que a minha voz parecesse psicodelicamente distorcida e eu queria que a minha voz parecesse que ela tava dentro de uma privada. Aí o Roy pega um microfone, cobre com uma camisinha e joga na privada e grava a voz da Yoko misturando com o som da... Então, esse tipo de loucura experimental, né? O Roy era o cara. O que eu falei com a Yoko... A Yoko tem um site engraçado chamado warisover.com. Bem, ela acredita ainda que a guerra acabou. Bom, ela tem 91 anos. Respeita a vozinha. Ela tá meio gaga. Ela tá na guerra. Ela tá na guerra. Tá cansada de guerra. Então, basicamente, a conversa com a Yoko foi como o Roy ajudou a modificar aquilo e tornar o Record o padrão de voz de Beatles pra por exemplo, o estúdio do Pânico, aqui este modelo absolutamente anárquico, criativo, não existia nos anos 60 e 50. O estúdio era um lugar hospitalar, todo branco. Os funcionários de Abbey Road usavam todos aventais brancos. Então, o Roy que tornou o modelo de estúdio como é esse, por exemplo, a criação do Roy. Então, basicamente, o que eu gravei com a Yoko e estou gravando outros é como se construiu. É claro que o Roy tem uns bastidores inacreditável como a máfia ligada ao Frank Sinatra, a máfia ligada ao mercado de distribuição de disco, os bastidores e quando ele veio gravar com o Wayne Shorter, a Elis Regina aqui, porque foi ele que gravou. E esse livro vai sair quando? Olha, esse livro tá só para ano que vem, porque eu tenho que ouvir muita gente, e tudo gringo, e é pela editora Saraiva Bevirá, né? Mas esse é um trabalho de formiguinha diário, dolorido, cansativo, e eu tenho que lidar com os caras que são popstars. O do Lobão você que escreveu, né? Escrevi com o Lobão. Eu fiz ele fez a parte dele, eu fiz a pesquisa de mídia. A pesquisa de jornalista. A pesquisa jornalística do Lobão. Aliás, o Lobão, vou falar em primeira mão aqui, tá lançando um livro novo. Eu liguei pra ele e vim pra cá e falou, pode contar. O livro antigo, que é a biografia 50 anos a 1000, eu fiz a pesquisa que era basicamente como as autoridades tentavam ferrar o Lobão, porque ele era também um profeta do apocalipse, né? E a ideia é como as autoridades colocavam ele como um subversivo. Tipo bicho de 7 cabeças, assim, fazer aquilo com a cabeça dele. Eu tinha que buscar o papel que comprovava essa... Isso que deu muito trabalho. O Lobão tá lançando agora, no fim do mês, também pela nova... Porque o outro vendeu 150 mil, puta recorde, né? E agora o Lobão tá lançando um que ele escreveu, chamado Manifesto do Nada na Terra do Nunca, que é como a cultura brasileira foi engessada, como está sendo hoje. Mas você acha que está sendo engessada? Com certeza. Eu acho que, primeiro, você tem a ditadura... Olha, Emílio, eu penso economicamente. Eu acho assim, os egípcios chamavam o gato de Deus porque o gato comia os ratos que devoravam as plantações de grãos deles. Então, é óbvio que o agrobrega e o sertanojo se tornaram a bola da vez. Você também não gosta de sertanejo? Não. Porque é o seguinte, você vê, a gente gosta de música, todos eles queriam ser roqueiro, eles têm guitarra de roqueiro, amplificador Marshall, guitarra Gretsch, mas canta esse nojo, né? Mas eu entendo porque o agrobrega e o sertanojo vingam, porque o Brasil se tornou um grande exportador de grãos para a China. E é óbvio que você vai colocar o mercado, os ídolos do campo são os que estão tornando o nosso país rico, e eles têm que ser louvados, porque como o gato era no Egito. Eu não tinha pensado nisso, é uma teoria louca essa sua. Não, mas o Luan Santana vende Brasil, porque tem uns grãos que vende pra China. O Brasil é um país do campo, porra. Vocês não podem também negar. Sacanagem, né? Lógico que é. O Brasil tem o Rio, tem São Paulo, pô, tá louco? Eu sei, mas tem Rio e São Paulo, mas tem o campo, claro, como os Estados Unidos também, tem Nova York, tem o campo. Tem Nova York e Iowa. Mas tem country music lá, tem Nashville, os caras ficam tocando também. Sim.
Pô, não vai Agora, também. Vocês vão também ficar zoando aqui o Luan Santana. Mas não pode ser unanimidade. Família Luanzinho Coração. Mas não é quem falou que é unanimidade, né? Tem seu valor cultural. Lógico. Gatinha assanhada. Os caras engessaram e não aparece outra coisa. Mas você acha que engessaram? Porque, por exemplo, não é que engessaram. É o que Qual é a falta de criatividade do resto? Não é que a molecada gosta. A molecada quer ouvir. Ou o resto não tá produzindo. Os moleques foram contaminados com os memes e mas com você os falaria isso nos anos 80. Você falaria isso nos anos 80, pelo RPM, pelo Titãs, pelo Lobão e os Ronaldo. Mas naquela época, nos anos 80, você não tinha só a dominação disso. Você continuava. Hoje, você só tem isso. Você consegue emplacar? Mas fora disso, você tem o quê também? Não tem mais uma banda boa. E quem que tem de bom? O J Quest. Eu acho que tá tudo engessado. Tem um monte de jovem que vai na galeria do rock, apesar disso, procurar outras coisas. Ele é do rock, pô. Sim, eu tô dizendo pra ele. O cara escuta. O Tonholi tem a banda lá ainda. Quem era da sua banda lá? Quem era da sua banda, ô? Quem é da sua? Não, a banda chama... Você nunca trouxe o CD aqui pra gente tocar? Nunca. Não, a banda chama Bombagarai. Bombagarai, que por algum tempo abriu os shows do Lobão. Eu não quero colocar o nome dos membros da banda aqui, porque acho que eles não querem. Mas... Isso é imprensa. Não querem muita Eles não querem lembrar disso. Mas assim, Mas vocês tocam mascarado, já que não pode se revelar? Não toca mascarado e é música própria, é música... É Bombagarai. É Bombagarai. Ô, Tonholi, já que a gente tá falando de música... Deixa rapidinho. Você acha que a saída do armário da Daniela Mercury, você acha que vai ser prejudicial pra carreira dela? Ou você acha que hoje em dia já não tem mais isso? Que na época, os cantores, eles não colocavam muito esse negócio de homossexual e tal, porque prejudicava a carreira do cantor, né? Eu acho que a minha pobre opinião é que a saída do armário dela liberou o Badaró, como se diz. Ela liberou o Badaró publicamente por uma jogada de marketing. Você acha que tava sumida, tal coisa? Os caras fazem qualquer coisa pra sair na capa da Veja. Qualquer coisa. Então, mas você acha também... Fernanda saiu primeiro. Não foi que saiu? Beijou, aí virou moda, todo mundo saiu beijando. Fernanda Montenegro beijou primeiro, aí todo mundo foi lá e saiu beijando. Mas vocês são muito jornalistas, vocês escondem muito, né? E o amor, não, ela não é lésbica. E o amor? Ela fez um ato político. Não tem a nada Fernanda a ver Montenegro fez um ato político. Ela pegou, beijou na boca, aí saiu um monte de gente aproveitando, já que a Fernanda Dama do Teatro, uma senhora hétero, fez isso. Todo mundo pegou e saiu. Peraí. Mas diferente, né? É diferente. Uma sumiu, a outra fez um protesto. Então, por que não saiu antes da Fernanda? Mas não tem nada a ver, gente. Mas a Fernanda gerou uma onda de beijaço, gente. Peraí, Mas ela não precisava. Peraí. Você viu o que o Tonholi falou? Calma. Ele falou que era marketing. Gente, beijo por beijo, a Hebe cansou de beijar todo mundo. Peraí, maluco. Ô, carne esponjosa, pera um pouquinho. Tá excitado agora, que falou em Daniela Mercury, ficou louquinho? Não, só tô discordando do meu amigo. Você tá discordando por quê? Que é uma coisa, não tem a Daniela se assumiu, a outra beijou uma mulher pra fazer um protesto. Então, mas o que o Tonholi, nosso convidado, tá falando aqui hoje é que é uma jogada de marketing. Tipo, foi com o George Michael, que estava praticamente... George Michael? Não. Rick Martin. O George Michael se prejudicou. Tava mortinho. O George Michael se prejudicou. Que ele foi pego primeiro no banheirão em Miami. Então, mas se prejudicou. Ele nunca mais vendeu disco, não. Nunca mais. Rick Martin, depois de muito rico, que assumiu. A pessoa espera chegar no patamar pra subir. Ninguém assume no auge da carreira. O Rick Martin foi jogada de... O Rick Martin. Martin. É isso aí, Martin. Isso. Foi uma jogada de marketing. Isso, mas ele já como tava se ninguém soubesse. Eu acho que o cara vai... É óbvio, o cara vai trabalhando com bala na agulha. Quando não tem mais nenhuma bala, você contrata aí um spin doctor, um assessor de imagem e fala, qual a próxima bala? Pô, você não explorou isso. O que eu vou fazer? Eu não tenho dúvida. Você não tem dúvida? Eu tô meio sumidão e tal. Eu não tenho dúvida, meu. Pra sair na capa de Veja, os caras viram até ET, meu. Eu não caio mais nesse ponto. Você não fez isso antes. Muito bem. Eu vou tocar uma música. Depois você faz. Você faz na sequência, cara. Tá bom. Ok, eu tô 1 hora querendo falar aqui, não deixa. Mas o que você quer falar? Não, vai pra bunda. Eu quero falar. Tá bravo. Dá pra falar? Fala, Por favor, dá uma pergunta interessante. Espera a música, depois você fala.
Mas eu tô querendo a meia hora, já 3 me interromperam aqui já. Você pode esperar 5 minutos, eu vou tocar uma música. Eu sei, mas aí você... É só um pouco, irmão. A primeira palavra é a minha, então. Olha lá, pode ser? Pode ser. A então primeira vai, palavra vai ser a sua. Daqui a pouquinho a gente volta. O Tonholi tá aqui hoje, um dos mais premiados jornalistas investigativos aqui do Brasil. E a gente tá batendo um papo com ele. Cláudio Tonholi aqui no Pânico, na Jovem Pan. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje nós estamos recebendo o Cláudio Tonholi aqui no estúdio. Cláudio Tonholi, todo mundo sabe, é um grande jornalista, um dos mais importantes do Brasil no jornalismo investigativo. Já trabalhou em todos os... Trabalhou em todo quanto foi... Meio de comunicação. Meio de comunicação, jornal. Escreveu o livro junto com o Lobão, esse livro fez o maior sucesso. E ele agora ele é biógrafo também, ou seja, é o cara que escreve sobre a vida das pessoas. Então, aí em cima disso que é a minha pergunta. Em cima disso, antes que você faça a sua pergunta... Emílio, deixa ele fazer. Não, tô falando sério. Antes que você faça a sua pergunta, eu preciso colocar algo aqui que acabou de sair essa nota, tá aqui na internet, que o Gugu Liberato está sendo vítima de uma extorsão. Como assim? Isso, informação da assessoria do apresentador à imprensa. Segundo a assessora do Gugu, Marli Gonçalves, saiu no UOL isso aqui, ó. Segundo a assessora do Gugu, a Marli Gonçalves, o caso não está ligado à exposição de vídeos ou fotos íntimas. Certo. Diz ela. Aqui não foi como no caso da Carolina Dickmann. Ela teve o computador invadido, mas no caso do Gugu não teve nada de eletrônico. Perfeito. O grupo que está extorquindo o apresentador, de acordo com a nota, ameaça divulgar falsas informações que prejudiquem sua reputação, seu trabalho e sua família, usando para isso os meios de comunicação. O caso já está investigado pela polícia e corre sob sigilo de justiça. O advogado é o Miguel Reale Júnior, que é um cara muito famoso, não é? E ele já encaminhou ao Ministério Público a abertura do inquérito para apurar o crime. Aí vem a pergunta. Aí eu te pergunto. Aí vem a pergunta. Vai. Gugu é um cara muito conhecido, tal. Não sei qual é o caso. Não sei se é porque agora ele tá no Instagram, que ele despertou essa curiosidade. Não sei como é que foi esse negócio. Mas me parece que agora a biografia não autorizada vai poder ser publicada aqui no Brasil. Porque até então... A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, há 3 dias, aprovou a liberação da publicação de biografias sem autorização de familiares ou da pessoa ou descendentes. Então, porque vamos explicar para quem está ouvindo. Nos Estados Unidos, você pode publicar a biografia de quem você quiser. Você tem 160 biografias não autorizadas do Michael Jackson, por exemplo. Exatamente. 160. Se você for lá pesquisar a vida do Michael Jackson, fizer 3 entrevistas, você vai lançar a vida do Michael Jackson segundo o Garoto Xuxa. Porque a primeira emenda à Constituição americana garante a liberdade de expressão, então os caras acham que é cerceado a liberdade de expressão não contar uma biografia sem autorização. Certo. Porém, aqui no Brasil, a nossa Constituição, ela tem um dispositivo lá que diz o seguinte, que a gente tem direito à nossa individualidade. E aí, artigo 5º, inciso 10º da Constituição, o direito de inviolabilidade da imagem. Ou seja, você é dono da sua imagem. Ninguém pode usar a sua imagem. Ninguém pode usar. Então, isso aí vai contra o direito de expressão, certo? Então, sempre, todas essas brigas que você vê que sai o negócio, é esse turu aí que tem na Constituição. Mas qual que é a emenda para poder liberar, então, as biografias agora? Não, eles estão fazendo uma correção no Código Civil, vai ser alterado a partir da votação de segunda-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Que o nosso amigo o Genuíno faz parte, é isso? Isso. Ah, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Posso fazer minha pergunta? Legal não, ilegal. Então, você acha que isso vai ser melhor ou vai dar confusão? Ou vai dar confusão? Bom, o que você acha dessa... Lá nos Estados Unidos, geralmente, é o biografado que tem que fazer a exceção da verdade. Aqui, você processa o jornalista que escreveu pra ele comprovar que ele fala a verdade. E lá fora não, você chama o cara fala, não, isso é mentira, é ele que esclarece, né? A exceção da verdade é feita pelo acusado. Aqui só pro jornalista. Aqui, só no jornalista, né? Entendi. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter grandes biografias saindo do prelo e saindo da televisão, porque eu tenho amigos aí que trabalham com produtoras que têm grandes histórias que foram vetados
porque pela não autorização do... Um descendente de 4ª geração vetou. Entendi. Por exemplo, se eu for fazer um documentário do Garrincha, se a neto do Garrincha não quiser, aquilo não rola. Dançou. Tipo o Rui Castro lá, que tinha um livro e deu maior rolo. Tem que ter autorização. É tipo o Roberto Carlos. Ele fez Garrincha, mas né, isso Rui aí Castro? é complicado também, né? Porque, às vezes, quando é o cara que escreve a biografia dele, ele dá umas migueladas na própria vida dele, né? Torna chapa branca, dá uma tucanada ali na biografia. A autobiografia é meio suspeita, na verdade. O cara só põe o que interessa pra ele, né? Porque aí é publicidade, não é jornalismo. Quando foi feita a biografia do Lobão, e foi uma exigência dele isso, tem um livro do John Lydon, fundador dos Sex Pistols, chamado No Irish, No Blacks, No Dogs. É um livro de 93. Quando ele era moleque, tinha aqueles ingleses racistas, não deixavam entrar negro, cachorro e irlandês no pub. Então ele colocou esse título que ele via na porta do pub. No Irish, No Blacks, No Dogs. E aí, no fim de cada capítulo, ele coloca o entrevistado falando: peraí, isso é mentira, não é bem assim. Quando a gente começou a pensar na parte das entrevistas da biografia do Lobão, eu falo, eu não quero que seja uma chapa branca. Você vai ouvir sim pessoa que vai me colocar em xeque. Então, uma parte do livro, ao fim de cada capítulo, você tem. Os caras falam, não é bem assim, eu vejo de outra forma. Que é uma maneira de quando a biografia é escrita pelo biografado, é uma autobiografia, falando de outro jeito, o cara tende a tucanar, é óbvio. É uma coisa humana isso, essencialmente humana. Então, a melhor forma que você tem que fazer isso é despoluir o material, colocando não um inimigo seu, mas um adversário. Né? Colocar inimigo, você precisa ser louco. Tá, agora a minha pergunta é a seguinte. Cara, só um pouquinho, cara. Não. Tá muito nervoso. Olha o Robert aqui. Você tá nervoso, Carioca. Vou fazer uma pergunta. A minha pergunta é legal. A minha pergunta é de ver. É interessante. Vai acrescentar aqui a essa mesa. É o seguinte, Tonho, olha, você estava falando aqui sobre o livro do Lobão, você fez toda a pesquisa de mídia. Eu quero saber qual é o seu grau de diversão agora que os dados que o governo do estado liberou no tempo da ditadura, tudo que tinha, que era sigilo sobre os artistas, no caso. Você já deu uma olhada lá? Já. É cascata? É cascata. Não liberaram nada? É o seguinte, eu vou te contar uma história. Eu tô fazendo uma outra biografia de um cara que chegou a ser o homem mais rico do Brasil nos anos 50. E esse cara tinha muita relação e amizade com todos os presidentes brasileiros, né? Essa biografia sai em novembro agora. Pode ser o nome dele ou nem? Sim, é o Francisco Bocaiúva Catão, que era o rei do carvão, era conhecido como... E a quantidade de documentos que ele tem e novidades sobre a história do Brasil são bastidores inéditos da história do Brasil que a família guardou. É óbvio que tem os caminhos hoje, pela lei de acesso aprovada aí no governo Dilma, você pode ter acesso ao que a ditadura produziu sobre você. Só que você vai lá, marca horário, te atendem muito bem, só que tem um resumo. Eu tive a lei de acesso para esse livro. Você vê o resumo do que um agente do SNI fez? Era um funcionário público bocejante, cansado, e você pega assim, segundo os jornais, não sei o que, é basicamente corte e cola de jornal. O que tem nessa lei de acesso é muito raro ter uma coisa boa. Você vai. Por quê? Não vão liberar pro povão as grandes coisas. Não vão. É lógico. Isso é uma eu que testei isso a semana passada, Carioca, eu achei uma cascata, porque o Golbery do Couto Silva tinha a seguinte frase: o SNI não funciona de segunda-feira porque de segunda-feira não tem jornal, é porque não tinha Estadão de segunda, o SNI só recortava o Estadão, então os caras não tinham de onde copiar. Até onde eu pude testar, só são informações de uma da bunda molice. Mesmo. É um arquivo de jornal. Corta e cola, uma hemeroteca, Deus me livre. Então isso aí é tudo cascata. Pra mim é cascatol máximo. Porque as famílias e tal estavam querendo saber. Se você quer ver o que a SN produziu pra você, não vai pela lei de acesso. Pega um advogado, pede um habeas data, e aí vem coisa interessante. Mas pro cara ter grana pra contratar um bom advogado e pedir um habeas data, então começa a filtrar. Por enquanto, pode ser que alguém me conteste, eu adoraria que eu fosse contestado. A experiência que eu tive com a lei de acesso é absolutamente broxante. Agora, por que você se especializou na área de autobiografia? Você acha que esse é o que vende mais, é a coisa que dá mais... Não. Que é complicado escrever livro. Não vende muito livro, né, Tonholi? Aqui no Brasil. Dá pra viver de...
publicação? Só Paulo Coelho. Não, olha, dá sim, mas você não pode fazer. Eu vou falar no meu molde. Dá sim, mas tem que fazer mais de um livro ao mesmo tempo, né? Tem que ser meio industrial o negócio. Tem que ser industrial e você... Oi. Livro encomendado dá mais dinheiro do que um livro que você está Claro, você tem que fazer um livro. Agora, tem que ter na cláusula que você tem liberdade de ação. E óbvio que você não pode aceitar uma encomenda que sendo uma geografia. A família quer que você escreva a história de um santo. Aí você não vai... É melhor não fazer nada, né? Não, mas por exemplo, você vai escrever uma minha história, por exemplo. Então você chega e fala, pô, Emílio, vamos contar a sua história e tal. Fala, beleza, mas isso aqui eu não quero falar, não, pô. Deixa isso aí pra lá. Como é que você... Porque você trabalha junto com o cara que vai estar ali na... Eu não aceitaria. Ou eu mentiria pra você muito, igual Beatles faziam, né? Porque Beatles não sabiam mais o que era verdade e o que era mentira. Diz que eles mentiam tanto que eles já não sabiam mais o que era verdade era muito e o que era tóxico, mentira. Né? Ou os caras dão uma mentira. Mentira que mentira. Eu acho que não é mentir, é omitir. Isso assim, ó. Te vira nos 30. Se você achar, a gente negocia. Se não achar, deixa pra lá. Então, mas não sei o que vou contar. Mas quando você acha... Se você achar... Se você fala, pô, aqui tem um negócio aqui que é assim. Você pergunta pro cara e você fala, não, isso eu não quero. Eu nunca me defrontei com essa situação. O livro que eu tô fazendo agora, nós chegamos nos pontos... o cara quer que se conte a história das amantes do cara. E gente muito famosa. Muita coisa legal, eu não tô fazendo uma geografia. Então... É aquele que você tava me contando aqui? Não. Ah. É o que vai sair em novembro. Então, a família quer um legado para a história. Aí Entendi. É legal você trabalhar. Agora, o problema é você trabalhar. Mas ninguém quer amante no livro, pô. Claro que dependendo da amante. Amante sim. Depende da amante. Mas o cara... É que a o Marilyn cara e o nunca quer... Kennedy, você queria saber o que mas rolava é a Marilyn de Monroe e o Kennedy, e o pô. Kennedy, você queria saber o que acontecia? É que nem a Gisele Bündchen. Se a Gisele Bündchen quiser, pode publicar na capa do Estadão, pô. Mas aí só te olha, levanta. eu não tenho uma resposta pra te dar. Depende do tipo de pessoa que você encontra. Quem tem cabeça aberta quer deixar um documento histórico como legado e vai querer ser contraposto. Vai falar, eu quero que tenha o outro lado. Mas mesmo hoje em dia que todo mundo quer ficar bem na fita? Mesmo hoje em dia você encontra. Você acha? Acho. Hoje o cara só quer ser propaganda do Itaú. Não, é o que a gente muita água chama... de coco. É o que Muita água de coco. Muita água de coco. Muita água de coco. Claro, pô. Sabe, tem uma coisa aí, Emílio, que se chama no jornalismo investigativo de vazamento controlado. É melhor que o mais podre que houver contra a minha pessoa seja contado por mim do que amanhã por um inimigo. Que essa história seja contada primeiro por mim. Entendi. Você acha melhor? É o vazamento controlado. Muito bem. Você tem pergunta? O Robert aqui tem uma pergunta aqui. O Robert tá me enchendo o saco. É, o Robert que quer ser ator. Vida, viu? Vai, Sai lá de Santos. Cláudio, você é um jornalista investigativo. Eu queria saber se você já desistiu de alguma história e se ela começou a ficar muito perigosa, você falou, não vou publicar isso. E qual foi a maior bizarrice que você já viu, assim, de algum artista, de alguma coisa? Putz, que horas que acaba o programa? 4 da tarde? Então é o seguinte, desistir de história assim. Já teve que arregar, já. Não. Fizeram com que arregasse. Não, a maioria das vezes teve uma história que... eu não vou falar o lugar, é uma revista. Eu pedi minha demissão dali porque é uma história que me pôs em risco e até a minha família foi censurada pela revista a pedido do Antônio Carlos Magalhães, o finado. Então, não ia sair mais a história, a revista tinha derrubado e minha família continua. Eu acho uma bobagem jornalista falar que é ameaçado, acho isso uma lorota. Porque ser ameaçado no jornalismo investigativo é que nem atacante reclamar que tomou falta. Pô, é claro, bota um zagueiro do Bangu em cima dele, meu. Então faz parte do jogo. Agora, quando começa a ultrapassar pra tua família não tem obrigação de saber que faz parte do jogo. Você ligar pro cara na hora do demônio, que é às 4 da manhã, né? Tem um estudo mostrando que a maior parte dos suicídios ocorre às 4h13 da manhã. Não, é 4, não é 3. É 3 e 4? Bom, e aí o que acontece? Alguém ligar pra teu familiar essa hora e fala, ele não vai entender que é uma ameaça só. Então, você para quando chega na família. Agora, a bizarrice, meu...
Se terminar o programa às 4 da tarde, eu... Tem várias, né? Muito bem. várias. Boleta, Eu tava lendo aqui, então, é verdade que você vai representar o Brasil na Conferência Mundial de Liberdade de Imprensa? Não, eu fui convidado pela Unesco para ir para Costa Rica agora dia 3. E aí surgiu um impedimento familiar de eu não poder ir e tá indo outra pessoa. Mas eu fui convidado, Mas sim. tem isso no Brasil? Existe isso, liberdade de imprensa? Não, tem liberdade de empresa. De empresa. Falar nisso, verdade, o que você acha da blogueira cubana? Muito polêmica. Ó, a Mandinha tá... A blogueira cubana. A Mandinha tá lá. Eu já vi blogueira cubana. Eu já vi uma palestra dela via Skype. Oh, bem. Olha, eu acho o seguinte, você tem blogueiros... Deixa eu segurar minha língua aqui. Você tem blogueiros tutelados por governos em todo o país. Todos os países você tem, sobretudo em países latinos, né? Então, você bota anúncios de determinados órgãos governamentais, o cara posa de representar o povo, fala que a grande mídia tem que ser controlada e eu represento a liberdade. Aí você vê os comentários nos pés dos sites desses blogueiros, são todos controlados. Os comentários são feitos de maneira industriosa, falsa, e é aquilo que o pensador americano Noam Chomsky chama de fabricação de consenso. Você bota um bando de cara fazendo e-mail falso com comentário e não existe aquilo, é industriosamente. Então, eu não confio até agora na indústria de blog por causa desse tipo de coisa. Muita gente falou, por exemplo, um pesquisador francês falou que a Ioni, ele fez um estudo que as pessoas que seguem ela seriam computadorzinhos, saiu isso. Ela é atacada de todos os lados. A questão é a seguinte, a partir do momento que ela faz oposição a um governo que não é democrático, eu tô com ela. Eu acho que no jornalismo você pode fazer tudo, menos mentir. Se ela não estiver mentindo, qual é o problema? Não me importa se é de esquerda ou de direita, ou de alta ou de baixa. O problema é, não pode mentir. Mas há no Brasil uma indústria de blogueiros tutelados por governos que são pagos para mentir e assassinar a reputação das pessoas e inventar comentários falsos em pés de matéria. Dossiês, a indústria do dossiês. Não, a indústria do comentário falso no pé da matéria. É a fabricação de consenso. E aí você tem N assessorias de imprensa já trabalhando para fabricar aquela cauda longa. O comentário é maior que a reportagem. Comentário do leitor. Tudo falso. Mas não tem que ligar para leitor, pô. Só hoje em dia. Mas ele compra o leitor, ele dá opinião. Não, tem que... Tonhão, muito bem, eu vou tocar uma música agora. A gente já sabe. O maionese tomou agora. Ô, maionese, você fica aí a hora que... Fica aí, eu tô esperando você abrir. Falou, perguntas, beleza, o outro faz pergunta, outro faz pergunta. Não, o próximo bloco pergunta de internet. Então beleza. O cara é muito perdeu. bom. Oi? É que o Tonhol é muito bom, né? Ela é um cara que sabe tudo. É aula, né? A sua pergunta é Não, boa? vou fazer a primeira pergunta. Você quer saber o que, Então vai Daniel? Eu ia perguntar do Tim Maia, se você teve Tim alguma Maia. relação Nossa, com o Tim velho. Maia. O que tem a Não, relação não, entrevista. Relação né? Bom, o Tim Maia foi o seguinte. O Tim Maia me ligou a única coisa, me ligou na Folha de São Paulo uma vez. Falando assim: escuta! Eu queria dar uma entrevista, não vou dar o nome da pessoa. Era um cardeal. Eu quero dar entrevista contra esse cardeal. Porque cardeais são todos cheiradores de brizola. E começou a falar umas cenas absolutamente, não sei se verdade ou não, de ele cheirando caspa do capeta com padre e não sei o quê. Falei, meu, que cara... ligou do nada, eu quero falar com o Cláudio. E então, foi essa única... Os cardeais cheiradores de brizola. Todos eles. Muito bem, eu vou tocar uma música agora. Temos perguntas de internet aí, Bola? Algumas, milhares. Quais são as perguntas mais... Picante. Não, todas sobre... Boas ou vagueto? Não, Vagueto Vagueto é um clássico. O Vagueto fica tranquilo que eu bloqueei. Hoje não tem vagueto. Fica frio. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta. Mande a sua pergunta, @ Programa Pânico. Cláudio Tonholi tá aqui hoje, estamos batendo um papo com ele na Jovem Pan aqui no Pânico. Vamos de volta aqui na Jovem Pan. Hoje estamos recebendo aqui no Pânico ele que é um dos mais premiados jornalistas investigativos aqui no Brasil. Ele é biógrafo de celebridades. Tá aqui o Cláudio Tonholi conversando com a gente, batendo um papo. Tonholi, eu vou fazer uma pergunta para você, já que agora nós temos bem clara a briga de evangélicos versus gays.
Ontem a gente teve no Uruguai, né, a aprovação do casamento de pessoas do mesmo sexo e tal. Você acha... E aqui, o que você acha que vai acontecer com esse negócio do como é que chama? Feliciano. Essa briga aí? Bom, eu acho assim que a humanidade sempre gosta de satanizar o que é diferente dela, né? Sempre. Essa é a história da humanidade. Se você pegar o pessoal que lê a saga de vampiro aí, mal sabe que o Drácula, a figura do Drácula surge sobre a satanização. Porque, por exemplo, você pegar... Quando o Bram Stoker lançou Drácula, em 1896, a figura do Drácula no livro foi feita sobre a figura do escritor irlandês Oscar Wilde, que era um cara que quase foi condenado à morte por manter publicamente um casamento gay. Então, estava satanizado. O vampiro era um gay. Segunda coisa, o Drácula vem da Europa Oriental e suga o sangue no livro de uma menina chamada no livro Lucy Westerna, que é um trocadilho com Lux Western, luz do Ocidente. Portanto, era um gay imigrante sugando o sangue de uma mocinha que era a luz do Ocidente. Então, Drácula já é uma satanização. Volta e meia a humanidade cai nessa esparrela de satanizações. É óbvio que esse cara não deve ter cultura para relacionar essas coisas, mas ele vem de uma estirpe em que ele sabe que satanização junta um bando de nego seguindo o que ele fala. Por outro lado, eu sou contrário a que se puna as pessoas pelo que se chama em latim de delictio opini, que é delito de opinião. Ninguém pode ser acusado de cometer um delito por ter uma opinião. Mas um cara que tem um cargo desse, assumir uma posição dessa, eu acho absolutamente inaceitável. Embora eu reconheça que ele tem o direito de ter opinião porque ninguém pode ser punido pelo delito de opinião, delicto opinion. Então pra você é fora Feliciano? Você tá na turma do fora Feliciano? Não, ele acha que o cargo não combina com o presente, porque ele não é um cara parcial, é um cara imparcial. Ele é parcial, né? Ele é parcial, mas ele tem a opinião dele, pô. A questão é, tem tanta coisa pra se preocupar no país, por que se preocupar com a sexualidade das pessoas? Você viu o vídeo dele ontem na UOL que vazou, ele acusando o Caetano e a Lady Gaga, disse que o Caetano vendeu muito em sozinho porque fez pacto com o demônio e a Lady Gaga. Você viu esse vídeo ontem na UOL? Ai, gente. Quem matou o John Lennon foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é doido, completamente doido varrido, esse homem. É aquilo que o Sarney chamava de liturgia do cargo. Um cara com um cargo desse tem que falar de coisas mais interessantes do que cuidar do corpo dos outros. Embora eu reconheça que ele tem o direito de omitir as suas opiniões. Ele não foi genial agora, nessa última declaração dele, falando que o Caetano tem pacto com o demônio, eu concordo. Todos sabemos. Não, mas que tipo, ele falou, eu só saio se o Genuíno sair lá do negócio que ele tá. Ele foi sagacidade, você acha que não? Não, eu concordo. Ele ganhou tempo. O Genuíno é a Comissão de Justiça, né? É a Comissão de Justiça que vai aprovar a lei da liberdade, é isso que você falou aqui, Tonhão? Segunda-feira? Na segunda-feira a Comissão de Constituição e Justiça, da qual faz parte o Genuíno, aprovou a liberdade para fazer biografia sem autorização da família, o que eu acho do cacete, formidável. Vamos fazer da Cássia L? Será que ele aceitaria uma dele? Já que não autorizada? Já teve várias do Mensalão, né? Já. Não, mas do Feliciano, estamos dizendo. Muito bem. Temos perguntas de internet, Boleta? O Augusto César pergunta pro Cláudio se no meio de tanta mentira da mídia, qual fonte ele usa para investigar? Eu não acho que a mídia não mente, eu acho que quem mente é o blogueiro. Porque a mídia, ela tá circunscrita o Brasil é o país que mais processa jornalista no mundo. Das mídias tradicionais, por mais exageradas que elas sejam, você tem ali uma responsabilidade que é respondida em fóruns apropriados. O meu maior problema é que eu acho, a população sempre cobrou de nós jornalistas ética, etc, só que a população quando pega a mídia na mão faz muito pior, fica comentando comentário falso, etc. Então, eu acho que a gente tem que cobrar da população, que a população sempre cobrou da gente. Porque quem tá competindo com o jornalista hoje não é o outro jornalista, é a fonte dele. Um monte de gente que faz jornalismo liga pra fonte e o cara fala, estará no meu blog em 5 segundos. Ele não passa mais pra fonte, todo mundo tem sua mídia. Então mudou essa relação. Você perdeu muita fonte, muitos amigos?
Bagarai. Sobretudo, eu ocuparia espaço um tempo, agradecer o espaço em rádio é uma burrice. Obrigado pelo espaço. Então, pelo carinho. Então, a questão é, se a gente tivesse tempo, tenho 10 casos de perder fontes, não me orgulho disso, mas a profissão o requeriu. Era pra fazer disso. Tem vários, cara, um monte. O problema é quando tua fonte vira amigo e quando teu amigo vira fonte. A fonte que vira amigo começa a te contar coisa que ele não poderia contar. Você publica, o cara te cobra. O amigo que vira fonte continua te contando enquanto tendo o cargo, coisa que ele contava às vezes 8 anos de idade. Então, quando mistura isso, você tem que doutrinar o cara e falar, tudo que você contar eu vou publicar. Então ele tem que se censurar e você não. Por isso que a minha avó sempre falava, minha avó é gênio. Minha avó é gênia, ela fala... A embalsamada? Ela está empalhada. Ela fica empalhada lá no armário que tem em casa. Se um dia ela cair quando você abre... Eu abro de vez em quando pra dar um bisu, Pra dar uma olhada na avó. Colocar ela na cadeira de balanço. Ela fala assim, meu neto, nunca seja amigo de jornalista. É verdade. Não é verdade? É verdade. Nunca tenho um amigo jornalista. Mas a gente não pode confiar em você, Nunca. Ninguém. O Guilherme Brito pergunta, aproveitando essa nova lei que você falou, de quem você gostaria de fazer uma biografia? Já que não vai ter que ter mais autorização. Boa pergunta. Guilherme Brito. Boa, Guilherme. Acho que do Ronaldinho. Do Ronaldinho Fenômeno? Você acha que o Ronaldinho tem muita coisa que ele ficou no Bagarai. Será que ficou muita história? Muita história no... Bom, só pra contar uma coisa, pra dar um fato talvez curioso. Fui eu que dei aqui na Jovem Pan AM há tantos anos o furo da fita em que o Edmundo conta o que aconteceu na final. Foi a fita que a Jovem Pan deu que abriu a CPI da Nike, certo? Lembro. Foi você que conseguiu essa... É a fita do Edmundo. Bom, eu tenho o maior interesse em que o Ronaldinho nos conte o que foi, o que é amarelar. Vamos dissecar a palavra amarelar. É porque a Suzana Werner tava botando peruca de touro nele? Com quem, hein? Não sei. A gente sabe, mas que... Bom, então, a questão acho que seria mais legal o Ronaldinho contar tudo. Eu acho que... Mas você faria, por exemplo, se agora Mas ele é da Globo. Agora ele é da Globo. Mas você acha que daria problema? Você acha que daria problema, por exemplo, se o Ronaldinho... Se agora aprova lá, essa lei que você pode escrever biografia de quem você quiser. Você faria uma do Ronaldinho com as entrevistas das outras pessoas? Você tem como chegar mais ou menos na história dele mesmo? Tem. Tem uma técnica. Você tem 3 técnicas no jornalismo. Um é o que todo mundo conhece, off the records. Você põe aspas, mas não diz quem é. A segunda é o que eles chamam de deep background. Você não põe aspas, você assume informação sozinho. Essa é a perigosa porque você está assumindo sozinho. E a terceira eles chamam de roman à clé, que em francês é romance à chave, ou seja, fatos reais e nomes trocados. Então, o problema é que algum de vocês levaria a sério um livro que fala, olha, para bem da verdade, esse livro teve os nomes trocados. Você não leva. Então é muito difícil fazer algo nesse ponto. Com o Ronaldinho daria para fazer algo tipo roman à clé. O que eu acho que é inválido para essa questão, porque o público vai acabar não acreditando. Você quer nome aos bois. Mas agora, eles não... Foi proibido um livro, não sei se foi o livro ou a peça do caso do Nardoni. Foi proibido, o juiz proibiu. A pedido da mãe da menina. E é baseado naquilo lá, né? É uma história, ficção baseada naquilo lá, tá proibido o negócio aí. Eu acho que rolando. Eu acho que proibir ficção, é censura, né? Com a lei agora, eu acho que isso cai também. Tenho quase certeza que cai. Quando vai ser a votação? Segunda agora? Não, já foi. Foi aprovado há 3 dias. Tá aprovado e agora os caras vão fazer adaptação no Código Civil. Então podemos falar de... Liberou o badaró da maledicência. Exatamente. Sério mesmo? Vou escrever um livro sobre a sua história, garoto. A sua história. Então injúria, essas paradas agora, como é que fica? Qual a sua profissão? Ausente é assunto. Exatamente. Muito bem, queria agradecer muito a presença do Tonholi. Eu que agradeço. Sempre é muito bacana quando você vem aqui no Pânico. Você sabe que
A gente gosta muito de você, do seu trabalho, e os ouvintes também gostam muito das suas colocações e das suas ideias e do seu trampo. Obrigado, Obrigado, parabéns pra vocês. E a banda, quando é que vai tocar? A Bomba Garai está reformulando o repertório e vai voltar aos palcos logo mais a Bomba Garai. Então manda o convite aí pra gente. Tá claro, obrigado. Cláudio Tonholi aqui na Jovem Pan. Muito bem, meus queridos. Vamos embora. Olha, hoje teremos o lançamento. Estão todos convidados para o lançamento do nosso colega aqui, o Evandro Santos, às 18h30 na Livraria Culté. Isso. Onde fica a Livraria Culté? Você me pergunta. A Livraria Culté é muito fácil. É o Conjunto Nacioné. Quem não conhece o Conjunto Nacioné? Todo mundo conhece. Algumas pessoas não conhecem. Conjunto Nacioné. Na Vida Pauli. Em frente ao Pauli, esquina com a Algu. Esquina com a Algu. Em frente ao Banco Safra. Pauli com a Algu, 2003, 73, às 6h30 da tarde. É um livro de engraçadinho. Almanaquezinho de humor. É um aplique. É um aplique. É um apliquezinho. Muito bem, vamos embora? Então, Bora, às 6h30 da tarde, às 9h30. Se você quiser o autógrafo, é só você chegar, se acomodar, terá comes e bebes. Vai comes e bebes, R$28, eu vou estar lá. Custa R$28? R$28, não é caro. É barato o livro. Baratíssimo. Tem 5 páginas. Pra classe C ter acesso, as meninas, o pessoal que vai de metrô. Tô pensando em tudo. Não quero só a Patricinha. Então, hoje às 6h30 da tarde, certo? É isso aí, Emílio. Fechou? Fechou a tampa? Fechou. Valeu. Vamos embora? Obrigado, Emílio. Até amanhã, né? Até amanhã. Amanhã estaremos de volta. Amanhã, sexta-feira, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Vai. Tchau. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Pânico no rádio.